Pernambucano, natural de Olinda, Antônio Filho estudou arquitetura e urbanismo na UFPE e atualmente é estudante do curso de artes visuais na UFPB. Sua produção tem como pesquisa a relação homem e cidade numa investigação sobre a memória nos processos de transformação da paisagem urbana. Antônio, prazer tê-lo aqui no Ponto de Encontro. Igualmente, Dani. Bem, muito bom saber que dentro desse universo também, como a gente conversava anteriormente com o pessoal que bateu um papo aqui com a gente, o deslocamento está sempre presente nas artes, de forma geral, né? E pela obra principal, Meu Bairro, Minha Cidade, Minha Favela, a gente observa que você fez essa referência também de regionalismos, bairrismos que acontecem, né? Em nossa cidade e em outras também. A gente também não pode colocar todo mundo na fogueira aqui apenas, né? Mas fala um pouquinho, na verdade, do início de tudo. Com a tua formação no curso de arquitetura, você já tinha se descoberto, né, nesse meio de artes visuais? Não, quando estudante do curso de arquitetura, eu estava convicto de que era arquitetura e urbanismo que queria seguir, apenas. E tanto que eu fiz um caminho inverso, né? Eu fiz arquitetura lá, e vim para cá, para João Pessoa, que geralmente acontece diferente. Alguns artistas saem daqui para ir para o Recife, se projetar lá no Recife. Não, eu fiz o caminho inverso. Eu comecei toda a minha trajetória artística aqui há 6 anos, né? Isso. E quando eu comecei a trabalhar, desenvolver meu trabalho, ele teve uma relação muito grande com traçados urbanísticos e mapas, cartografias de várias cidades. Então, é o que eu trago da arquitetura, né, essa relação com a questão da transformação da cidade, principalmente, e abordando essas questões também da verticalização, que vai mudando a paisagem. E a partir daí eu comecei a desenvolver uma série de pinturas sobre cartas topográficas, né, com a gouache e cartas topográficas, onde eu retalhava essas cartas topográficas, né, em quadradinhos de 10 por 10 ou de 3 por 3, e ia remontando, recriando outras cartas topográficas que eu chamava de topografias geométricas, ou também chamava de revestimentos, e que faziam alusão aos revestimentos dos edifícios, né, dessa nossa arquitetura contemporânea. Na verdade, meu trabalho é sempre essa brincadeira e essa, digamos assim, essa ironia com a relação que o homem estabelece com as cidades, uma relação às vezes nem tão saudável. E interessante, não tão saudável, porém, apesar de conceitual, né, a gente observa que é uma arte que se autoexplica. Quando você olha, você já imagina que existe um significado coerente, né? Então, eu quero que você me explique um pouco, especificamente falando sobre o meu bairro, né? Por que meu bairro? Por que minha casa, minha favela e meu? Pois é um questionamento a esses pertencimentos, na verdade, esse trabalho. Esse trabalho, um pouquinho antes, ele é de uma série de trabalhos chamado Veias e Artérias, e eu comecei, assim que cheguei em João Pessoa, eu sofri alguns bairrismos, assim, por ser de Recife, e algumas pessoas diziam, mas veio aqui tomar o espaço dos artistas, e na trajetória inicial, na minha trajetória, isso foi bem chocante para mim. Então, o primeiro trabalho que eu fiz foi fazendo essa alusão do traçado urbano da cidade do Recife com a cidade de João Pessoa, e que no meio eu tinha um coração que levava as artérias para as duas cidades, né, como se fosse o meu coração de artista. E a partir daí essa série surgiu, Veias e Artérias, que é originária a esse trabalho, que eu continuo essa questão de questionar os pertencimentos. Então aí eu pego o traçado de João Pessoa, né, que é um traçado instituído da cidade, que é uma construção coletiva, mas sobre ela eu coloco em vermelho, que eu trabalho bastante o vermelho na minha obra inteira, o vermelho é muito forte, então eu coloco os meus deslocamentos, os meus traçados sobre a cidade de João Pessoa em vermelho, e de alguns pontos que eu estabeleço relação afetiva com a cidade, né? De rotina. De rotina, né, meu bairro, minha cidade, o meu leste, que eu frequento muito. Então, eu peguei essas caixinhas, né, inseri essas caixinhas com a areia desses locais. E coloco essas etiquetas, né, minha cidade, entre aspas. Por quê? Porque ela é meu ali, o traçado, né, os caminhos que eu faço na cidade, e é meu aquilo que eu aprisiono no meu trabalho, que são as areias, né, essa coisa da minha terra. E são as areias, essas areias são minhas, isso aí pode ser meu dentro da cidade, porque na verdade a cidade é coletiva, nós somos cidadãos do mundo, nós temos direito de ir e vir. E isso é uma coisa que está se questionando no mundo hoje, né? Esses pertencimentos. Passar um pouco do meu para o nosso. Do nosso,
E essas questões sociais e de língua e tudo, isso está ocorrendo no mundo hoje. A gente está aí com a França, né? Essas coisas, mas enfim. Então a minha poética é essa relação, né, do homem com as cidades. E também tem uma parte do meu trabalho que eu abordo as memórias das cidades. Assim, aqui em João Pessoa eu tenho um trabalho chamado Memória, que eu pego o ponto de 100 réis, que eu considero o primeiro coração da cidade de João Pessoa, e eu vou mostrando as transformações urbanas e como se desenvolveu o fluxo no ponto de 100 réis de 1920 até 2009, né, que foi a última transformação do ponto de 100 réis. E é isso, meu trabalho é dentro desses... Então você passou a, obrigatoriamente, conhecer muito mais da história da nossa cidade, muitas vezes do que nós próprios do que um moramos pessoense. aqui. Eu dialogo às vezes com alguns amigos, assim, a gente falando sobre história. Eu adquiri um livro daqui que fala sobre todas as igrejas e ruas que foram demolidas e muita gente nem conhece a história da cidade. Eu acho que a partir desses meus trabalhos, dessa minha pesquisa, vou descobrindo bastante coisa. E vai ficando cada vez mais sua cara também, vai né? ficando, eu vou me apropriando cada vez mais de uma pessoa como minha, né? Isso, é verdade, muito bom. Fora esse, né, trabalho, o meu já recebeu, já deu título, na verdade, a alguma outra obra tua? É a primeira vez que você intitula o meu? Esse é o primeiro trabalho. Meus trabalhos, todos eles, assim, eu nunca deixo sem título. E, como eu te falei, eu divido meu trabalho por séries, então eu tenho essa série que esse trabalho faz parte, Veias e Artérias, e tem uma série Elevação, e tem uma série O Que Já Foi Verde. Mas esse é o primeiro trabalho e eu acredito que, por enquanto, não tem nenhum outro assim com o meu. Eu acho que eu fechei com esse trabalho eu fechei bem o que para mim é essa indagação dos pertencimentos da cidade. Mas o meu, no caso, ele também deve ter dado aquela sensação de, meu Deus, fui premiado pelo meu. Pois é, esse trabalho foi um dos premiados aqui de Salão. Parabéns, viu? Obrigado. Eu acho assim, foi de um incentivo muito grande para o meu trabalho, porque estou aí há 5 anos, basicamente, né, com 2 exposições individuais apenas, algumas coletivas, mas assim, esse foi o 3º prêmio, eu já fui premiado 2 vezes no Sesc, no Salão do Sesc aqui, e esse foi o primeiro grande prêmio que eu considero. E é um incentivo porque você vai produzir, né, agora minha cabeça está fervilhando de muito mais coisas aí para produzir. Já chegou ideias novas aí. Trabalhos, E esse eu acho que é o grande lance de um salão, é premiar para que incentive a produção. E a gente observa também que, pelo que você conversava comigo, as premiações foram bem diversificadas, né? Você atribui, digamos assim, o olhar diferenciado dos curadores ao que exatamente? A curadoria que foi integraram a comissão de seleção foi Raul Córdola, Maria Helena Magalhães e o Wagner Baja. Eu entendo que pelos trabalhos selecionados, eles escolheram assim os trabalhos que tinham mais uma vertente conceitual, entende? Porque como o salão está bem variado, tem pintura, tem fotografia, tem manipulação fotográfica, instalação, esses 4 trabalhos premiados, eles tinham pegada mais conceitual. Exige uma interpretação maior? Porque na verdade não é que todos os trabalhos não merecessem prêmios, né? Mas a gente, quando está numa comissão de seleção, são apenas 4 prêmios, então tem a questão subjetiva dos curadores, então não é porque os outros trabalhos não mereciam. Não, eles não entraram na linha de pensamento desses curadores, né? Vamos falar um pouco da Rendacidade. O que seria a série Rendacidade e que reflexão ela faz a respeito de quê? Pronto, essa série Rendacidade é a partir de uma manipulação, que eu tenho uns trabalhos também como esse, né? Que é manipulação de CAD e de AutoCAD, que é o arquivo de AutoCAD. Onde eu pego apenas um fragmento do mapa da cidade e vou rebatendo, espelhando esse mapa, né, esse pedacinho, e vou criando várias rendas. Então é uma série infinita
onde assim, eu numerei apenas 3, mas eu tenho uma série infinita de trabalhos. E é justamente essa alusão a essas constantes requalificações urbanas na cidade, que na verdade a gente não constrói, o urbanismo ele não está mais para partir para a construção de novas cidades, e sim só apenas de readequações e requalificações urbanas, e a cidade cada vez mais ela está sendo costurada e remendada e espelhada. Aí o trabalho, ele fala, eu quero dizer isso basicamente, que a gente só faz remendar a cidade. E aí a arquitetura, incrivelmente, né, tá super conectada com a tua arte, assim, impressionante, como você não, o curso não foi algo que foi, eu não segui arquitetura, enfim, não fui um arquiteto realmente para trabalhar no escritório, com os clientes e tal, mas como ela funciona de forma positiva na arte, justamente, né? E assim, eu entendo que o curso de arquitetura para mim, ele é o mote para, como eu, assim, me bati muito com as vertentes da arquitetura contemporânea, né? Urbanismo e arquitetura contemporânea. Então eu posso, no meu trabalho, falar aquilo que eu não concordo. E que, né, você entende melhor que quem não entende lá fora, né? Você estudou para isso, né? E aí eu acho legal esse link, que é um link das artes visuais hoje, né? Os artistas, eles não estão mais voltados só para pintura, para escultura, sim. E esses suportes, eles existem na arte. E as vertentes da arte hoje, você pode trabalhar com ser arquiteto, geólogo. Então, os artistas, eles têm várias profissões hoje, assim, vários campos de formação, segmentos, e eles trazem essas experiências, essas outras áreas para dentro das artes. E é bem curioso tudo isso. Isso é a arte contemporânea, né? Essa coisa da arte contemporânea. Bem, na série Elevação você apresenta uma proposta com mapas, você falava anteriormente dos mapas também, mas como elementos conceituais que envolvem revestimentos, formas geométricas, né? No caso, eu acredito que tem a ver também com as cartas topográficas. Isso. Essa série Elevação, ela surgiu, foi o meu primeiro, foi o pontapé inicial do meu trabalho. Começou com pintura sobre essas cartas topográficas, e que depois de que eu pintava essas cartas, né, umas pinturas abstratas, como eu pintava em cartas muito grandes, então, e um trabalho muito minucioso, com pincel muito delicado, e aí aqueles campos de carta me incomodavam, aquele tamanho sabe, eu achava muito comum já massa, aquela pintura abstrata já tinha muito sido feita, então eu fui retalhando aquelas pinturas em quadradinhos. E me veio, aquela coisa de que você vai fazendo o trabalho e as reflexões vão surgindo. E quando eu já retalhei pensando nesses formatos dos revestimentos da arquitetura contemporânea, né? Nesses quadradinhos, que as cidades hoje são quadradinhos e quadradinhos. E aí eu depois fui reorganizando esses quadradinhos, né, criando essas topografias, que eu chamo de topografias abstratas, de topografias reinventadas e de revestimentos. São 3 séries, são 3 títulos, né? 3 pequenas séries que fazem parte dessa grande série chamada Elevação, todo que eu intitulo, né, que eu coloco os trabalhos de elevação. Eu conversei com o querido Antônio Filho, arquiteto, mas bem mais que isso, um artista, né, merecedor desse prêmio agora, da 15ª edição, desse momento incrível aqui que a nossa cidade vive, valorizando as artes plásticas, as artes visuais. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Foi um prazer conversar contigo, Antônio. Obrigado. Prazer igualmente. Obrigada, querido. O nosso ponto de encontro de hoje foi na 15ª edição do Salão de Artes Plásticas de João Pessoa, onde eu conversei com os artistas Inocêncio, Candice, Didonê e Antônio Filho. Eu espero vocês no nosso próximo ponto de encontro, hein? Até lá, tchau, tchau.